Este item que nós aqui estamos tratando hoje, pedi e obtereis, Allan Kardec fechou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. E ali Allan Kardec trata de forma muito clara sobre o que é pedir, o que é obter. E nós vamos nos ater particularmente ao estudo como um todo da doutrina espírita, aproveitando do Evangelho e aproveitando de todos os outros recursos que nos foram legados pelos benfeitores. Então, por exemplo, quando a gente está falando em pedir, nós estamos falando em fazer uma oração. Nós estamos endereçando um pensamento ao mais alto com uma solicitação que nos apraz fazer. Então, nós vamos entender, para poder saber como pedir e obter, ou como pedir e não obter, nós vamos saber o que é realmente essa prece. Por isso, nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ela. E na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata diretamente desse assunto quando ele indaga aos imortais qual o caráter geral da prece. E eles irão responder: a prece é um ato de adoração. Confessamos que a primeira vez que lemos isso, pelos conceitos que tínhamos de adoração, nos soou estranho, porque adorar, até aquele momento, para mim, era um movimento de você prostrar-se de frente a um ídolo, seja esse ídolo humano, seja esse ídolo divino, e para ele devotar determinadas ações, determinados movimentos, e não mais do que isso. E muita gente ainda pensa assim como sendo a adoração. Mas os Espíritos vieram dizer, e Kardec fechou isso no Livro dos Espíritos, na questão 649, que a adoração, na verdade, consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, adorar para o espírita, adorar para o cristão, não é prostrar-se diante de nenhum Senhor. É colocar o pensamento em tal elevação que se aproxima, então, de Deus. Por isso, esse é o movimento maior. Prece está vinculada a pensamento. E o pensamento, quando veremos, quando é envolvido por emoções que provocam sentimentos profundos, alcançam muito mais alto do que nós somos capazes de mencionar. Portanto, na questão 659, eles disseram, ainda falando sobre o que é a prece, eles disseram: orar a Deus é, portanto, pensar nele, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Deus. Então, é o momento em que a criatura se coloca diante do Criador. É o momento em que o filho se coloca em contato com o Pai. Por isso, oração, se não fosse uma coisa que nós deveríamos fazer sempre, é um privilégio, porque é o momento em que nós nos aproximamos de Deus. E não pode existir nada mais poderoso, nada mais que cause paz do que você se aproximar de Deus, ficar um pouco mais próximo dele. E os Espíritos ainda nos disseram que pela prece nós podemos fazer 3 coisas. Eles disseram que nós podemos louvar, como vimos, pensar nele, elevar nossos pensamentos. Podemos pedir, que é o movimento de nosso estudo hoje, mas nós podemos também agradecer. E nós vamos ver, além do pedir, o agradecer e o louvar também nesse estudo que estamos aqui hoje compartilhando uns com os outros. E aí, nós fomos buscar, neste capítulo do Evangelho, capítulo 27, o item 22, porque lá tem um espírito que se chama Monod, e esse Monod, ele explica, ele titulou o seu artigo nesse capítulo como sendo maneira de orar. E esse espírito nos ensina de uma maneira muito clara como é que deve se orar. E essa é uma maneira que nós entendemos que vale a pena trocarmos uns com os outros, compartilharmos. E ele irá dizer que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, o que Monod está falando, esse espírito, é que orar não é um ato apenas que você faz ou deveria fazer espontaneamente. É mais do que isso. É um ato que você tem que fazer por dever. É um dever que nós temos para com o Pai, além de ser, obviamente, um movimento maravilhoso para aquele que faz o cumprimento desse dever, porque ele se aproxima do Pai. E ele diz mais, esse espírito,
que você, eu, nós, deveríamos, ao acordar, ao abrirmos os olhos, ao movimentarmos os primeiros movimentos dos dedos, do olho, seja o que for, quando estivermos na cama, antes da cama sair, nós deveríamos emitir a elevação de pensamento a Deus. Nós devemos fazer uma prece. E essa é a primeira marca do início da vida no corpo nesse dia que se inicia. Então, além de dever, nós deveríamos fazer isso de imediato quando acordamos. E por que isso? Porque, como disse Paulo, quando falava aos gregos no Areópago, lá na Grécia, ele disse, porque nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e nos existimos. Então, quando nós oramos, nós estamos conjugando, nós estamos nos harmonizando, nós estamos vivendo, nos movendo e nos existindo em Deus. Por isso, a prece, a oração, é uma bênção que qualquer criatura de qualquer nível social, de qualquer país, de qualquer cultura, de qualquer estágio evolutivo, enfim, pode fazer, independentemente do credo. E quando a gente entende o sentido profundo desse louvar a Deus, nós vamos encontrar uma passagem singela que André Luiz nos traz no seu livro chamado Os Mensageiros, lá no capítulo 14, quando ele está falando do capítulo chamado Preparativos, ele diz: a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece, disse André, deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Na verdade, as palavras são de Aniceto, que André Luiz, obviamente, reportou-nos. Mas a significação é completamente a mesma do que falou o Espírito Monod. É um compromisso da criatura para com o Criador. É um compromisso de testemunho, esforço e dedicação que nós temos para com Ele. Porque quando Jesus esteve entre nós, na prece dominical, Ele nos disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exatamente isso, nós estamos aqui tendo o dever de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, nós sabemos, que nos amemos uns aos outros e, sobretudo, que o amemos. Porque amando-nos uns aos outros, naturalmente, o amaremos. E é por isso que a prece do cristão, do espírita, seja de qual for o culto, deve essa pessoa dizer essa prece logo que o espírito tenha retornado ao jugo da carne. Essas são orientações do nosso Espírito Monod, jugo da carne. Quando você está dormindo, você está desdobrado do corpo físico. Quando você acorda e toma de volta o veículo que te serve de manifestação no mundo que você agora está vivendo, que é o mundo encarnado. Mas, na essência, você é espírito. Por isso, é interessante a gente analisar um pouco melhor isso, porque Kardec, quando falou desse jugo da carne, ele também quis entender um pouco melhor, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 400, ele fez uma pergunta interessante para os espíritos. Ele disse assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo, ou seja, o espírito fica feliz de manter-se no seu corpo? E a resposta deles foi curiosa. É como se você perguntasse, meu filho, se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Veja que quando você encarna, apesar da bênção do corpo, o espírito deixa de ser completamente livre. Por isso que quando você dorme, o espírito se desprende um pouquinho do seu corpo, permanecendo ligado pelo cordão fluídico, mas ele vai ter-se no mundo espiritual com aquilo que se afiniza, vai encontrar amigos espirituais, vai fazer aquilo que compete a ele, nos seus interesses, fazer. Então, toda vez que nós dormimos, nós temos uma oportunidade de voltar ao mundo espiritual. É comum dizer-se que é o momento em que você morre aos pouquinhos, toda noite, quando você dorme. E o sono não é só uma necessidade fisiológica que o corpo requer, é uma necessidade do espírito. Por isso, toda vez que você está com sono, aquele sono pesado, é importante dormir, porque é quando o espírito está pedindo um momento de libertação. E é interessante que a prece, quando você volta para o jugo da matéria densa, que é o caso do nosso corpo físico, ou quando você está no mundo espiritual e desce
para uma ambiência psíquica mais densa, mais pesada, equivale ao mesmo assunto. É interessante porque André Luiz também nos retrata no seu livro Libertação, no capítulo 4, que ele chamou de Numa Cidade Estranha, o que aconteceu com Gúbio, que era o mentor dele, quando orientou para que eles se tornassem visíveis naquele mundo de densidade maior em que eles se encontravam. E eles disse assim para André: atravessamos importantes limites vibratórios. Eles vinham descendo de muito alto vibracionalmente e vieram para um nível muito denso, semelhante ao que nós temos aqui na carne. E cabe-nos agora, disse ele, entregar a forma exterior aos meios que nos recebe, ou seja, de tornar-se visíveis. E eles fizeram aquilo que se chama absorção dos fluidos daquele ambiente e materializaram-se literalmente para aquele mundo encarnado, desencarnado, mas muito baixo. É exatamente o que a gente faz, guardadas as proporções, quando tem os processos de materialização aqui, quando o espírito se reveste do ectoplasma e torna-se visível em situações especiais. Lá também se faz isso. Mas o que é importante para nós chamar a atenção aqui nesse julgo da matéria é que as palavras de Gúbio chamaram a atenção. Quando ele diz para André Luiz, ele disse assim: a partir de agora, a oração deve ser nosso único fio de comunicação com o alto. Então, essa passagem, que ela é extremamente emblemática para nós nesse estudo, porque é exatamente quando você reencarna, ou quando você volta para o corpo depois de uma noite de sono, você exatamente, o único fio condutor que você tem com o mais alto, com o plano superior, com o Pai Celestial, é a oração. Portanto, amigas e amigos, não desprezemos a oração. Ela é um poderoso recurso, semelhante a alguém que precisa se comunicar com o mais alto nas dificuldades e não tem um telefone, mas tem a comunicação da prece e obtém o que precisa quando merecido e quando justo. Mas o Espírito Monod, ele continua dizendo que na prece nós devemos elevar-nos aos pés da majestade divina, com humildade, com profundidade, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia que nós vivemos na carne. Veja que bacana. Tem muita gente que, ao levantar, já começa a colocar na sua cabeça problemas, quando o primeiro movimento de vida no corpo que ele deveria fazer é o de humildade, de reconhecimento da bondade do Pai por tudo que o Pai tem concedido até aquele momento. Se pararmos para olhar, as concessões são inúmeras. Nós é que, às vezes, não conseguimos percebê-las. E é por isso que nós precisamos estar atentos de não acordar sem uma humilde oferenda de gratidão ao Pai. Agradecer a Deus, porque o reconhecimento pela noite transcorrida foi uma bênção que Ele nos permitiu voltar. Nós tivemos contato com nossos guias, tivemos contato com mais espíritos que nos auxiliam do mundo espiritual, e lá nós adquirimos força para completar nossas jornadas retornando à carne. Então, gratidão é aquilo que se falou na prece. Podemos fazer o pedido, como podemos agradecer, além de louvar. Por isso, gratidão é uma das nossas primeiras condições diante do Pai. E devemos levar isso humildemente aos pés do nosso Pai, com franqueza, conversando com Ele em particular na nossa intimidade, pedindo a Ele o amparo, a indulgência e a misericórdia para com as nossas fraquezas, para com as nossas dificuldades, porque essa é a verdadeira prece. Não nos esqueçamos quando Jesus estava chegando em Jerusalém e viu dois homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E esse registro ficou anotado por Lucas, no capítulo 18 do Evangelho. E lá descreveu Lucas que o fariseu estava de pé e ele orava a si mesmo dizendo: ó Deus, graça te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou um dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, quanto a Lucas, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia a mão no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Veja que aqui ele recomendou a sua fraqueza, suplicou o amparo, a indulgência, a misericórdia de Deus, ao invés de se colocar
em condição de ser melhor do que o outro, como fez o amigo dele ao lado. E Jesus prontamente aproveitou aquele momento para dar a lição a todos nós. E ele disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta é humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso às vezes incomoda muita gente, essa palavra humilhar. Humilhar no sentido da humildade, de se colocar na sua posição, na minha posição. Nós somos criaturas e não criadores. Nós não podemos tudo, nós temos limites muito fortes. E nós precisamos do Pai a cada momento. Se você perceber, você olhará e perceberá como isto é uma realidade. Somos muito frágeis. Agora estamos vivos, amanhã poderemos já estar desencarnados. Hoje estamos com saúde, amanhã poderemos estar portando uma doença de que nem suspeitávamos. Então nós não temos ainda nenhuma condição de nos exaltar, muito pelo contrário, de nos colocar na posição de rebaixo. Deve ser profunda a nossa prece, porque é a nossa alma que tem de elevar-se para o Criador, que tem de se transfigurar, como Jesus transfigurou no Tabor. Nós é que temos que fazer esse elevar de pensamento, não é o Pai que tem que vir a nós é que temos que ir a Ele, que está sempre nos esperando. Mas alguém pode perguntar, falamos do louvar, falamos do pedir, do agradecer, mas e o pedir? O que a gente deve pedir a Deus? Será que nós podemos pedir tudo? Será que o que nós estamos pedindo a Deus é realmente o que deveríamos pedir? Ou deveríamos pedir nada a Deus? O que será? Então, o nosso mesmo amigo e irmão Monod responde a esse espírito que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Graças que necessitais. Mas, reforça ele, de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas materiais, terrenas. Ele foi muito direto e objetivo. Inútil pedir que o Senhor vos abrevie as provas e que te dê aquilo que se chama alegrias e riquezas mundanas. Mas, ao contrário, nós deveríamos rogar que o Senhor nos conceda os bens mais preciosos, como da paciência, como da resignação, a aceitação do que não pode ser mudado, como da fé, a certeza de que o Pai está sob o controle de tudo, a certeza de que nada acontece sem que Ele permita. Enfim, essas são as verdadeiras condições que nós deveríamos obter através do nosso Pai. Deveríamos dizer para eles que é muito importante que Ele nos dê essa paciência, que nos dê essa fé, essa resignação, porque são virtudes que nos fazem nos aproximar dele. Emmanuel, certa ocasião, escreveu num livro chamado Pão Nosso, na lição 59, uma passagem que ele se intitulou de Sigamos até lá. E aí nós buscamos para o nosso estudo um trechinho que ele diz assim, sobre o pedir. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas, porque alguns de nós já deverão estar falando assim, mas nem tudo que eu pedi eu fui atendido. E é verdade, nem tudo que nós temos pedido foi atendido e nem o será. Nós vamos examinar por quê. E Emmanuel diz isso nessa passagem, que chegará uma época que nós vamos conseguir ser atendido em tudo que nós pedimos. Mas quando será isso? Nós perguntamos para Emmanuel. E ele disse, quando estivermos espiritualmente em Cristo. Ele estava se reportando ao próprio Jesus quando disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Foi anotado por João no capítulo 15 essas palavras de Jesus. Ou seja, o dia que nós dissermos, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus que vive em mim, tudo que nós pedimos será realizado. Por quê? Porque os nossos pedidos serão 100% justos, serão aqueles pedidos que coincidem com a vontade do Pai, aqueles pedidos em que nós pedimos para o outro, e, obviamente, o que vem para nós é o reflexo do que nós pedimos para o outro. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar
e vereis uma torrente de graças e consolações que se derramará sobre cada um de nós. Então, gente, vamos aprender a pedir. Vamos pedir aquilo que se chama aquisição de virtudes. Vamos pedir para nos melhorarmos moralmente, sermos melhores hoje do que fomos ontem. Conseguimos realizar a vontade do Pai e não a nossa. Porque, na verdade, quando a criatura começa a dilatar o seu entendimento de uma prece, ela começa a perceber que o pedido nunca é feito para si mesmo. O pedido sempre, quando ele chega a esse estágio de compreensão, ele faz para o outro e não por si mesmo, porque ele sabe que o Pai vela por ele, ele sabe que já tem o que necessita. Mas aquele outro ainda que não sabe, que ainda precisa desse amparo, ele endereça uma prece pedindo ao Pai que o ampare. Esse sim é o pedido mais elevado. Obviamente, o pedido, como disse Monod, para que nós nos melhoremos cada vez mais, é também de uma compreensão muito alta. E nós temos que nos perguntar, será que nós já temos lembrado de pedir nossa própria melhoria moral nas nossas preces diárias? Será que temos feito isso? É uma pergunta para as nossas reflexões. Mas alguém ainda pode perguntar, poxa vida, quando é que eu devo orar? Só de manhã, quando eu acordo? Olha, essa é uma resposta que também esse Espírito Monod irá nos dar. E a resposta dele é muito forte. Ele diz, deveis orar incessantemente. Como? Incessantemente? Como assim? Aí ele vai explicar, ó, sem que para isso se faça necessário que você recolha-se num oratório, num quarto, que se jogue de joelhos no chão, onde você estiver, para poder fazer oração. Não, nada disso. Isso são símbolos. Ele diz que você tem que orar incessantemente, porque orando incessantemente significa elevar o pensamento a Deus incessantemente, porque a oração é a elevação do pensamento a Deus. Você pode estar dirigindo, você pode estar andando, você pode estar fazendo o que for. Se o pensamento estiver sendo elevado a Deus, como, por exemplo, agradecendo por onde você está passando, lembrando de uma pessoa com um sentimento de gratidão por ela, tudo isso é um tipo de prece que mexe no coração. Foi Jesus que disse, quando orardes, entra no quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Ele está referindo-se a esse quarto, é o nosso quarto íntimo, esse templo divino que cada um tem em si e que ninguém entra, que ninguém penetra. E esse é o mundo em que nós devemos nos colocar em oração o tempo todo. A prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres sem exceção de nenhum outro. Qualquer que seja a natureza deles, nós temos que estar fazendo isso sempre. A prece pode ser de todos os instantes, sem que nenhuma interrupção acarrete ao nosso trabalho, porque é o pensamento. Em tudo, disse o nosso querido Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, em tudo deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Portanto, se estivermos pensando no bem o tempo todo, tenha certeza, nós estamos em comunhão ininterrupta com Deus. O problema é que de vez em quando a gente para de pensar no bem e começa a pensar naquilo que não convém e que, portanto, é a ausência do bem. E o que é a ausência do bem nós chamamos de mal. Porque mal é tudo que é contra a vontade de Deus e bem é tudo que é a favor da vontade de Deus. Então, tudo que eu estou fazendo que é a favor da vontade de Deus, ou seja, que nos amemos uns aos outros, está no bem. Portanto, é necessário cultivarmos a prece como você cultiva uma plantinha, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração que nós fazemos automaticamente. Dia virá que todos nós chegaremos naquilo que Emmanuel falou, faremos a vontade do Pai e o nosso será o pedido atendido sempre. Mas as orações, elas devem ser longas, elas devem ser curtas. Como é que nós devemos fazer as nossas orações, nos perguntamos? E também esse Espírito Monod nos ajuda respondendo que tende como certo que um só desses pensamentos, ou seja, pensamentos que partem do coração, pensamentos do bem, pensamentos de viver a vontade do Pai e não a nossa, só um desses pensamentos, quando sai do coração, é muito mais ouvido do que as longas orações ditas por hábitos. Atenção, não é que as longas orações não tenham seu valor. Elas têm,
porque já é muito mais avançado aquele que se entrega ao trabalho de orar, mesmo que metodicamente habituado a fazer daquela forma, do que aquele que não faz oração alguma, porque este está afastado enquanto aquele está mais próximo. Mas o que na doutrina espírita nós aprendemos é que suas palavras, se as suas palavras não compactuam com os seus sentimentos, se elas não carregam a energia dos seus sentimentos, elas podem ser vazias, elas podem não chegar ao reduto maior. Portanto, não é a quantidade de palavras, é o quanto enérgico que nós colocamos nela. Quando eu faço oração sentida, em que as lágrimas me rolam, elas alcançam profundidades muito grandes. Por isso, disse Jesus, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois porque o Pai Celestial, sabe do que é necessário para cada um de nós, antes mesmo de pedirmos. Por isso, quando nós pedimos por outro, o Pai já sabe o que nós precisamos para nós. Por isso, a fazer a oração é elevar-se a Deus. E certa ocasião, aqui na Terra, era lá por volta de 1950 e qualquer coisa, segundo aprendemos da leitura, em que uma menininha de 14 para 15 anos, chamada Evelina, estava vivendo um drama na sua família. A sua mãe havia desencarnado, o seu irmãozinho havia desencarnado por afogamento e a sua madrasta estava muito doente, a família estava em esfarrapos. E ela, muito espiritualizada, endereçou uma prece profunda ao coração materno. Mas como a mãe estava no processo de muita raiva para com a sua substituta aqui na Terra, ela não aceitava que a morte do filho tivesse sido natural, mas tivesse sido consentida pela sua madrasta, ela então tinha uma certa antipatia que estava beirando a obsessão. E a prece não chegaria a ela de modo algum, por isso que ele chama a prece de prece refratada. Ela passa pela a mãe, que não consegue captá-la, e vai direto para a coluna espiritual de onde esta menina Evelina provinha antes da encarnação. E é interessante que esta prece estava sendo conjugada por meios eletrônicos. Ela estava registrada em papéis da maneira como nós registramos numa impressora aqui. E havia, antes da prece chegar lá, um momento de estudo exatamente sobre a prece que estava sendo feito pelo ministro Clarencio, que nós vamos compartilhar um pedacinho aqui. Ele dizia que todo desejo é manancial de poder. Então, tudo que você quer é poder. Por isso, querer é poder. Tome cuidado com o que você quer, se é para o bem ou para o mal. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendam as criaturas. Nós somos ajudados uns pelos outros. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponda. Então, diga o que tu pensas e direi com quem tu te afinalizarás. Porque se a finalidade da prece te afiniza com alguém, é porque você está vibrando na mesma frequência dele. Conforme a sua natureza, a prece paira na região que foi emitida, disse o ministro Clarencio, ou pode se elevar, recebendo resposta imediata ou remota, quando fica aqui, ou pode se elevar a finalidades mais altas. Desejos banais, pedidos grosseiros, materiais, mundanos, vão encontrar sua realização aqui mesmo. Impulsos de expressão mais nobres, esses são amparados por almas que enobreceram. Então, todas essas situações, cada uma das preces, como cada emissão de pensamento, ou cada emissão de força que a prece se caracteriza por determinado potencial de frequência. Olha a expressão que ele usou, potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. A maneira de estações de rádio que sintonizam com os nossos canais. Então, vejamos que um homem pode até querer cometer um crime, ele é uma situação que ele está tendo um desejo. Aí foi interessante porque essa pergunta foi feita ao ministro Clarencio. Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? E aí o Clarencio, muito sabiamente, diz: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio. Digamos invocação. Você pode invocar o bem e o mal. Quando você invoca o bem, o nome disso é prece. Quando você invoca o mal, o nome disso é simplesmente invocação para a perdição. Quando alguém nutre o desejo de
cometer uma falta, esse alguém está invocando forças, está chamando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará, que a cada um é dado segundo a sua obra. Todas as energias, todas as nossas aspirações movimentam energias, para o bem ou para o mal, segundo os nossos interesses. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Então, tudo que você pede na prece, que você deseja, ela é sua responsabilidade. Está vinculado ao que você pediu. Então, ninguém pediu por você. Você pediu, eu pedi, eu sou responsável pelo que eu peço. Analisemos, diz ele, com cuidado a nossa escolha. Por quê? Porque o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responderá segundo a nossa solicitação, segundo o nosso pedido. Pedi e obtereis, sim. Seremos devedores da vida pelo que houvemos recebido. Todos somos senhores de nossas criações. E, ao mesmo tempo, podemos ser escravos, infortunados ou felizes tutelados, dependendo do que temos escolhido para pedir. Por isso, pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. Então, nós temos que pagar por aquilo que recebemos. E aí, o pagar é dando o que se recebe. Se, obviamente, recebemos o bem, paguemos com o bem. Se recebemos o mal, paguemos com o bem. Mas, se nós provocamos o mal, teremos que reparar. Por isso é que nós nos tornamos escravos do mal quando fazemos isso. Muita atenção ao que se pede. Muita atenção, porque a responsabilidade é princípio divino e que ninguém pode fugir dela. Uma vez pedido e atendido, estaremos em débito para com aquele pedido. Aí foi o que aconteceu, eles estavam falando desta prece e no momento chegou a pessoa, interrompeu a palestra do ministro Clarencio e veio esta mensagem da menina que estava encarnada, chamada Evelina. E aí o Clarencio, depois de ler a mensagem e decodificá-la, diz assim: temos aqui uma oração comovedora que superou linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. E aí, gente, quem não leu o livro, chama Entre a Terra e o Céu. Não percam a oportunidade de ler. Você verá que todo o livro transcorreu a partir da prece dessa menina. Todo o movimento de espíritos foi feito para poder ajudar a reorganizar o equilíbrio da casa. E você vai ver como a interferência dos espíritos é salutar, é importante nesse momento. Então tenhamos muito cuidado para que os nossos pedidos sejam sinceros. E com isso nós conseguirmos realmente ter aquilo que precisamos e não o que nós não precisamos. Certa ocasião, o nosso querido Emmanuel escreveu uma peça muito forte sobre a oração. Essa peça, ou esse artigo, foi fechado num livro chamado A Luz da Oração. E o título que ele deu para essa peça chama-se Oração Nossa. E é uma das mais profundas maneiras de entendermos o que é orar, conforme nós explanamos agora há pouco. Diz ele: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem. A dar sem olhar a quem. Gente, olha a profundidade. Pedindo a Deus para nos ensinar a dar sem olhar a quem. A servir sem perguntar até quando. Continuar servindo sempre. A sofrer sem magoar, seja quem for. O nosso sofrer não pode magoar o outro que convive conosco, que transitam a presente jornada. Temos que aprender a sofrer em silêncio, porque o sofrimento é de uma bem-aventurança quando assim procedemos. Bem-aventurados que sofrem, disse Jesus, porque serão consolados. Precisamos não magoar o outro, atribuindo responsabilidade ao outro, que compete apenas a nós. Ensina-nos, Senhor, a progredir sem perder a simplicidade. Quantos de nós crescem na vida e se esquecem das origens? A semear o bem sem pensar nos resultados. Quantos de nós ficam esperando que os resultados venham
como se eles nos pertencessem. Não. Nós somos os que semeamos. A Deus compete fazer germinar a semente do bem. Continuemos semeando, continuemos germinando o nosso próprio movimento interno, porque o germinar do bem compete a Deus. Ensina-nos, Senhor, disse Emmanuel, a desculpar sem condições. Eu te perdoo, mas tem que ter essa condição X e Y. Não, perdoar 70 vezes 7. Não temos que perguntar se o outro deve satisfação ou não, nós temos que simplesmente desculpar, como deveríamos fazer em todos os momentos da vida. Diz ainda, Senhor, ensina-nos a orar, de forma que a marchar para a frente, sem contar os obstáculos que vamos encontrar, porque o progresso da vida se faz pelos obstáculos que vencemos. Ensina-nos, Senhor, a ver sem malice. Gente, isso é muito profundo. Quantos de nós olham para uma pessoa e já começa a notar na pessoa aquilo que não é do bem, os defeitos da pessoa, que na verdade são os seus próprios defeitos que ela projeta na pessoa. E aqui nós estamos pedindo a Jesus, a Deus, que nos ensine a ver sem malícia, ver com simplicidade, ver como Jesus nos vê, como simples. Senhor, ensina-nos a escutar sem corromper os assuntos. Quantos de nós está ouvindo o outro falar e já está meditando o que vai reportar para o outro, nem mesmo conseguiu assimilar o que o outro está falando, porque os nossos pensamentos não param para poder dar lugar aos do outro. Isso chama corromper os assuntos, porque nós não conseguimos interferir no que ele está falando mentalmente. E isso é o que nos está sendo pedido, a escutar sem corromper os assuntos. Senhor, ensina-nos a falar sem ferir. Quantos de nós, ao falar, coloca aquela pitada de agressividade e o que era para ser uma coisa alegre torna-se uma coisa que machuca, que deixa marcas ruins no coração do outro. Senhor, ajuda-nos a compreender o próximo, sem exigir que o próximo nos compreenda, Senhor. Quanto de nós esperamos que o outro nos compreenda porque nós o compreendemos? Não é assim, cada um tem seu tempo. Temos que aprender a compreender primeiro. Senhor, ensina-nos a respeitar os semelhantes, sem que os semelhantes nos dêem alguma consideração, mesmo que o outro não reconheça, não importa, vamos continuar reconhecendo o respeito que devemos a ele. Ensina, Senhor, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós mesmos. Aquilo que não desejamos para nós mesmos. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras hoje, agora e sempre. Por isso, certa ocasião, se encontravam com os apóstolos Jesus, e eles perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, e nós aprendemos a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta é a oração que todos nós aprendemos desde criancinhas. Ensina-nos a orar, Senhor, e a manter-te dentro dos nossos corações. Fica conosco, Pai, agora e sempre.